E agora sim, o Lula ontem, logo que o avião chegou, quando ele discursou, depois do Rabi, ele chegou a falar que as ações de Israel podiam ser equiparadas a ações terroristas. Houve um protesto, nós vamos falar daqui a pouco, né, da CONIB. E o Lula voltou a tratar desse assunto na sua live de hoje. O que foi que o presidente falou? Vamos lá. Verdade que houve, sabe, um ataque terrorista do Hamas. E nós combatemos desde o início. Mas o comportamento de Israel, fazendo o que está fazendo com criança, com hospital, sabe, com mulheres e com crianças, são mais de 5.000 crianças que já morreram, tem mais 1.250 crianças desaparecidas que certamente estão embaixo dos escombros, fora a quantidade de mulheres, gente. A atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo. Não tem como dizer outra coisa. Se eu sei que está cheio de crianças naquele lugar, pode ter um monstro lá dentro, eu não posso matar as crianças porque eu quero matar o monstro. Eu tenho que matar o monstro sem matar as crianças. É simples assim. Olha aqui, a CONIB, né, Confederação Israelita do Brasil, emitiu uma nota dizendo o seguinte: a fala hoje, está falando do que o presidente falou ontem, mas o presidente repetiu isso hoje, né? Portanto, vale para essa avaliação do presidente. A fala hoje do presidente Lula, equiparando as ações de Israel ao grupo terrorista Hamas, é equivocada e perigosa. Desde o começo dessa trágica guerra, provocada pelo mais terrível massacre contra judeus desde o Holocausto, Israel vem fazendo esforços visíveis e comprovados para poupar civis palestinos, pedindo que eles se desloquem para áreas mais seguras, criando corredores humanitários, avisando a população da iminência de ataques. O Hamas, por outro lado, se esconde cínica e covardemente atrás das mulheres e crianças de Gaza. A morte desses civis palestinos é uma arma importante da estratégia do Hamas, uma estratégia que o próprio grupo terrorista reconhece que pratica. Além de equivocadas e injustas, falas como essa do presidente da República são também perigosas. Estimulam entre seus muitos seguidores uma visão distorcida e radicalizada do conflito, no momento em que os próprios órgãos de segurança do governo brasileiro atuam com competência para prender rede terrorista que planejava atentados contra judeus no Brasil. A comunidade judaica brasileira espera equilíbrio das nossas autoridades e uma atuação serena que não importe ao Brasil o terrível conflito do Oriente Médio. Eu entendo, depois, e há uma carta do meu querido amigo Roberto Podival a Lula, também contestando essa equiparação que fez o presidente. E Podival é meu amigo mesmo, não estou dizendo que o Podival é um dos meus melhores amigos judeus. Podival é um dos meus melhores amigos. E ele é judeu. E num determinado momento, até na minha vida, muito importante, ele esteve importante. Ele teve presença fundamental. Não é? Ele, Rite, mulher dele, queridos, mas queridos de um jeito assim, né? Incomensurável. Né? Mas eu não posso deixar de observar nessa nota da CONIB algumas coisas. E faço como se fosse necessário. Eu acho que nem seria. Mas eu observo. Faço movido pelo melhor espírito. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando, ainda que acho que foi involuntário, se tenta criar uma contradição entre o presidente e as forças de segurança do Brasil, que a CONIB reconhece estão combatendo o terrorismo, essa contradição não existe, porque a Polícia Federal, o comando da Polícia Federal foi escolhido pelo Lula, o Ministério da Justiça escolhido pelo Lula. A Polícia Federal atua, evidentemente, ela tem uma atuação independente e tal, mas ela tem uma orientação e a orientação é do governo federal.
Assim como atuou, a BIM atuou no Rio Grande do Sul, agora teve ali uma ameaça antissemita, uma célula ou o que seja neonazista no Rio Grande do Sul. Nós vamos ver ainda hoje. O antissemitismo é uma doença do espírito, como eu costumo dizer. Agora, eu acho que a CONIB tem de pensar o seguinte. Vejam só, eu não uso, eu não equiparo, eu contesto quando se diz Israel pratica uma política genocida. Para ser genocídio, eu acho que tem que ter o objetivo de exterminar uma população. Será que Israel quer exterminar a população palestina? Acho que não. Se, no entanto, houver, não acho que vai acontecer, mas tem um plano que foi descoberto no Ministério da Inteligência de Israel. O deslocamento forçado dos palestinos para o Sinai, é claro que o Egito não vai topar, mas se topasse, aí isso é uma das características do genocídio. Sim, porque você está interferindo de uma forma importante, né, no futuro dessa população, como população mesmo. Né? Quando... Eu não gosto, e aqui eu estou junto com uma figura importante. Quando se fala assim, o mais terrível massacre dos judeus desde o Holocausto, eu acho que há aí o erro da falta de proporção. 1.200 pessoas mortas, como foram, da forma vil como foram, num atentado inequivocamente terrorista, que morreram porque eram judias. A perspectiva daqueles que fizeram isso é uma perspectiva genocida. Agora, quando se associa um ataque como esse ao genocídio que matou 6 milhões de judeus, eu acho que aí se faz um apelo retórico que cria uma armadilha. Cria uma armadilha porque se tudo é comparável ao Holocausto, qualquer ação que eu faça, preventiva ou contra meus adversários, tem como referência o Holocausto. Aí eu pergunto, que ação defensiva ou repressiva é compatível com uma coisa do tamanho do Holocausto? Eu peço aos amigos, eu tenho amigos na CONIB, que pensem bem quando fazem essa associação. Porque eu aprendi com vocês a não banalizar o Holocausto. Quando eu digo banalizar, a morte de judeus é banalizar? Não. É que nós estamos falando de 6 milhões e de 1.200. O Centro de Memória do Holocausto, Yad Vashem, através de seu presidente, Dani Dayan, criticou, nesta terça, dia 31 de outubro, a delegação israelense das Nações Unidas por colocar estrelas amarelas, um símbolo da perseguição nazista aos judeus, durante uma reunião do Conselho de Segurança, e remetendo ao Holocausto. E sabe o que ele disse? Lamentamos ver os membros da delegação israelense da ONU usando um distintivo amarelo. Este ato desonra tanto as vítimas do Holocausto como o Estado de Israel. A mancha amarela simboliza o desamparo do povo judeu e o fato de estar à mercê dos outros. Hoje temos um país independente e um exército forte. Somos donos do nosso destino. Hoje colocamos uma bandeira azul e branca na lapela, não uma mancha amarela. Eu espero que os meus amigos da CONIB tenham entendido a natureza da minha restrição. Porque é muito grave quando se fala de Holocausto. E mesmo quando se diz, mas é o mais grave desde o Holocausto, mas olha a diferença. Toda a vida importa, como vocês reconhecem, e claro, toda a vida importa. Mas quando a gente lida com fatos históricos, aí é preciso tomar mais cuidado. Né? Sim, o Hamas usa escudos humanos. Nós sabemos. Mas o fato de usar escudos humanos também não dá a quem enfrenta o Hamas o direito de fazer qualquer coisa. Entendem?
Porque num aspecto o presidente está inequivocamente certo, desde ontem. As crianças não estão em guerra. Mulheres não estão em guerra, as pessoas inocentes não estão em guerra. É preciso tomar muito cuidado com essa perspectiva. Porque não se trata de uma restrição ao povo judeu, se trata de uma restrição ao governo de Israel. E essas coisas não podem se confundir. Porque embora eu não tenha o histórico de perseguição que o povo judeu tem, tão longa, tão sofrida, mas eu não posso confundir o governo do meu país com a população do meu país. Rebaixando drasticamente o exemplo, eu nunca confundi nem o eleitorado de Bolsonaro, por exemplo, com Bolsonaro. Então, assim, uma coisa é a crítica ao governo de Israel, outra coisa é a crítica à existência de Israel, essa não. Quando se tomam esses valores absolutos, em que acima, ou o valor absoluto, acima do Holocausto nada há. E eu aprendi com os judeus, acima do Holocausto nada há. Portanto, é preciso tomar muito cuidado quando se o toma como referência para tratar de uma guerra episódica. Porque há o risco de, a partir daí, se escolher o vale tudo. E a meu juízo, queridos amigos, está em curso um vale tudo. Quando a CONIB diz que há esforços visíveis para poupar civis palestinos, pedindo que eles se desloquem para áreas mais seguras. Quais áreas mais seguras, meus amigos? Criando corredores humanitários? Não. A resolução do Brasil foi rejeitada porque pedia corredor humanitário. Para fazer o corredor humanitário, eu preciso de uma pausa temporária, que foi o que o Brasil pediu na sua resolução. Eu estou lidando com fatos, avisando a população da iminência do ataque. Você avisa a iminência do ataque, mas as pessoas vão para onde? E ainda que fosse o Hamas a impedi-las, a partir daí eu não posso me sentir livre para fazer qualquer coisa. Eu não uso o nome terrorista, eu não uso o nome genocídio. Tenho apreço a essas palavras e a história que essas palavras têm. Mas eu lhes pergunto com Shakespeare, se a rosa não chamasse rosa, teria outro perfume? Hein? Nós estamos falando de rosas ao contrário. Nós estamos falando de rosas da dor. Nós estamos falando de chagas. Mas importa saber que nós temos milhares de mortos e que os ataques estão matando crianças aos milhares. E, portanto, também é preciso cuidado. Todo mundo precisa tomar cuidado. Roberto Podival, meu amigo, meu irmão, mandou uma carta para o presidente. Aí, nessa altura, os espadachins da reputação alheia vão falar, Podival, né? Aquele que é advogado do Zé Dirceu bem feito. Ele é advogado do Zé Dirceu, mas ele é advogado do Ricardo Salles também. E de um monte de gente. Os advogados não se confundem com seus clientes, desde que atuem apenas como advogados, né? Não como membros de partido do crime. E o Podival disse, meu querido presidente, como advogado que acompanhou de perto toda a injustiça pela qual passou, como ser humano que compartilhou sua dor naquele cárcere ilegal, como entusiasta de suas ideias na busca por uma sociedade mais igualitária e justa, menos preconceituosa e onde as pessoas têm um mínimo de dignidade, ouvi suas palavras criticando Israel e, mais que isso, equiparando ao Hamas,
Meu querido presidente, claro que tem todo o direito de expressar sua indignação. E aqui, olha, o Podivão é uma pessoa tão decente que ele escreveu assim: tem todo o direito de expressar sua indignação pelas centenas de mortes de palestinos inocentes e, para lhe dizer a verdade, eu ousaria afirmar que a imensa maioria dos judeus, seja de Israel, seja do mundo afora, compartilha do mesmo sentimento. Mas, meu presidente, equiparar as atitudes de Israel às do Hamas é injusto, desproporcional e ofende a alma de nós judeus, machuca fundo e, portanto, para essa consideração do Podivão, vale tudo isso que eu falei, né? Eu não emprego as palavras, já disse, né? Mas as minhas considerações, em parte ao menos, também respondem a isso que diz o Podivão. E é tão decente esse meu amigo que eu... amigos às vezes fazem isso. Eu falei assim, se ele falar assim, Reinaldo, vai caçar sapo, eu ia entender. Mas ele não falou não. Eu disse, Podivão, não são centenas de mortes de palestinos inocentes, são milhares. Sabe o que o Podivão me disse? Por favor, troque por mim, troque por milhares. Porque eu não tentei minimizar nada. Ele falou, usei uma ordem de grandeza, não me dei conta. Ele falou, por favor, diga que a minha carta fica valendo com milhares. Né? Não vou ler toda a carta aqui. Mas tem um trecho importante. Não sei se sabe, querido presidente, mas o Hamas tem como regra matar judeus. Já Israel é uma democracia liberal. Né? Veja, presidente, não estou dizendo que não lastimamos a vida dos palestinos inocentes, tampouco estou dando razão a Netanyahu. É verdade, o Hamas tem lá, né, no seu estatuto. Apela a um texto islâmico do século IX e diz, como é que é? Cada pedra e cada árvore dirá, há um judeu atrás de mim, venha matá-lo, muçulmano. Está lá no estatuto. Mas eu digo, de boa fé, olhando nos olhos dos meus amigos, todos, né? Aqui, os meus amigos, inclusive da Conib, Podivão também, mas o Podivão tem uma relação pessoal muito próxima e não podemos conversar a qualquer momento. Né? Esse texto terrível do Islã, que é usado pelo Hamas, texto lá do século IX, que diz, cada árvore, cada pedra dirá, há um judeu atrás de mim. Na sua ação, mesmo o Hamas usando escudos humanos, não podemos nos conformar com a máxima de que atrás de cada cadáver palestino há um Hamas. Porque isso traz uma similaridade de juízo estrutural muito incômoda. Não é? É preciso que a gente coloque atenção nessas coisas.